Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam lindos e maravilhosos. Bem-vindo ao terceiro ano! Vamos aqui à nossa primeira aula de filosofia, que não é bem uma aula, é mais uma explicação, uma leitura do texto que vocês irão utilizar, irão ler e utilizar para responder a primeira atividade desse primeiro bimestre. Então peguem o seu livro de filosofia, abram na página 373. O nome do texto é O Estereótipo do Primitivismo. O Estereótipo do Primitivismo. Esse é um texto do filósofo estadunidense Barry Allen. Se você jogar Barry Allen no Google para querer saber quem é, você vai encontrar este sujeito aí, ó. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Mas não é ele, ok? Barry Allen, filósofo estadunidense, gringo, americano. Então ele vai discutir sobre essa questão do estereótipo, do primitivismo nesse pequeno texto aqui, um texto deveras importante. Com relação ao currículo de vocês aí, os assuntos que nós iremos estudar no terceiro ano, foi sugerido pela SEDUC que a filosofia trabalha assuntos importantes, não se referindo a Enem, mas assuntos que visam uma melhor percepção de vocês acerca da realidade, dos problemas sociais que nós estamos vivendo. Que nojo. Então, neste primeiro momento, nós iremos estudar sobre filosofia africana e filosofia feminista. Mas eu recomendo vocês pesquisarem mais sobre os assuntos, porque é muito interessante, é muito importante, principalmente a filosofia africana, que eu amei de coração. E vocês vão ver mais para frente por que eu gostei tanto da filosofia africana. Então vamos lá na leitura do texto. Pegue seu livro aí, já abriu na página, pegue seu livrinho, caderno do lado se você quiser fazer alguma anotação. E vamos lá. A caracterização das culturas nativas da África pré-colonial como de caráter significativamente ahistórico já foi descartada como comprovadamente falsa. O significado da palavra primitivo, como foi originalmente utilizada por não-africanos para tipificar as culturas da África, era o de que essas culturas poderiam servir como exemplos contemporâneos de como os seres humanos viviam em tempos primordiais, antes da história escrita. Esse estereótipo falso teve profundas consequências para o status da África em face da filosofia como empreendimento internacional. Não se acreditava que sociedades humanas em estágio inicial, em qualquer parte do mundo, tivessem desenvolvido a capacidade definitiva de reflexão intelectual dessa disciplina supostamente sofisticada. Sendo assim, culturas nativas da África foram, em princípio e de fato, desqualificadas para ocupar um lugar na arena filosófica. Foi forte e prolongada a reação de muitos filósofos, acadêmicos e intelectuais africanos a esse tipo de implicação cognitiva, falsamente ahistórico e profundamente ofensivo. O fato de que as consequências desses esforços só tenham sido recentemente reconhecidas na academia ocidental provavelmente seria mencionado por esses mesmos pensadores africanos como uma evidência a mais do quão profunda foi a influência dessa caricatura alvitante das culturas africanas para o resto do mundo e, em alguns casos, para os próprios africanos. Então, o autor ele vai colocar a principal questão do texto. Ele já inicia abordando qual o problema, sobre o que ele vai querer discutir, que é sobre tipificar as tribos africanas como algo primitivo. Os europeus chegaram lá na África, viram o povo vivendo de uma forma totalmente diferente deles. Então eles olharam e falaram: olha aí, ó, tá vendo só? Primitivos. Eles acreditavam que o estilo de vida que as tribos africanas tinham era algo primitivo, era algo inferior, que era um exemplo de como a humanidade vivia antigamente, antes da modernidade. Estão conseguindo captar essa ideia? Não. É mais ou menos parecido como quando os portugueses chegaram no Brasil, que viram as tribos indígenas e viram como algo inferior, como um estilo de vida inferior, que eles deveriam viver como eles viviam, que a cultura deles, que a religião deles era algo primitivo, era algo que já tinha sido ultrapassado pela humanidade. Então o autor coloca aí que isso é falso e isso vai gerar um problema com relação à filosofia. Então a partir do momento que eles chegaram e falaram: olha aí, ó,
esse povo é primitivo, ainda estão na fase inicial da vida, não se modernizaram, não tem escrita. Esse pessoal é inferior, esse pessoal é ignorante, esse pessoal não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem filosofia, vivem como animais e tudo aqueles discursos que nós já conhecemos acerca das tribos de indígenas e tribos africanas que a galera aí, tanto os portugueses quanto os europeus. E aí pessoal, beleza? Eu tô interrompendo aqui o vídeo rapidinho desse cara aí de cima, só para avisar para vocês que Portugal fica na Europa. E eu já estou indo, tchau. É tipificar esse povo, então nós já conhecemos essa questão aí. E isso foi algo problemático porque houve-se um preconceito acerca da filosofia africana, porque a comunidade filosófica não conseguia aceitar ou não via que a África subsaariana tinha uma filosofia. Então não vamos nos importar com a questão filosófica que eles abordam na cultura deles, porque é uma cultura inferior. Era mais ou menos esse o pensamento que se tinha. E por isso que no momento que tipificaram, no momento em que olharam para as tribos africanas e tipificaram elas como primitiva, então eles excluíram totalmente a África do cenário filosófico. Por fim, ele conclui que só recentemente a filosofia africana está sendo aceita na comunidade ocidental, na academia ocidental. Então isso é uma prova do quão caracterizar aquele povo, aquela cultura como primitiva, teve uma influência profundamente negativa acerca do reconhecimento filosófico desse povo. Então a grande questão desse texto é o grande problema que o preconceito traz acerca da cultura do outro. Você vê o outro diferente, mas essa sua visão acerca do diferente não é algo positivo, é algo negativo, porque ao ser diferente da sua cultura, você vê ele como algo inferior. E a partir do momento que você vê o outro como algo inferior, todo o arcabouço dele filosófico, todo o conhecimento dele, toda a cultura dele, a religião dele se torna algo inferior e você exclui. Então é este o grande problema. E esse modo de pensar está mudando somente atualmente com o engajamento dos movimentos sociais. O ponto mais importante desse texto é justamente esta colocação, que ao ver o outro como inferior, como primitivo, como diferente, você acaba excluindo ele e tudo aquilo de bom que ele tem por achar que ele é inferior, por achar que você é melhor. Esse texto, apesar de ser curto, ele traz um ponto extremamente importante, que não existe culturas inferiores, não existe religiões inferiores, somente diferentes, e nós devemos respeitar. Então é isso, pessoal. Agora é fazer atividades, o link já está lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, então corre lá, clica, que vai ser direcionado para a página onde está a atividade. Respondam, são 2 perguntas simples e mais uma pequena redação que eu quero que vocês façam acerca desse tema do diferente, do primitivismo, de ver o outro que é diferente como alguém inferior, enfim, toda essa questão que a gente abordou rapidamente aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo para vocês, falou!